Um dos relatos mais difíceis de entender em toda a literatura antiga, segundo os textos bíblicos, um homem idoso, que esperou décadas pelo nascimento do filho prometido, recebe uma ordem que desafia qualquer lógica humana: tomar seu próprio filho, o herdeiro da promessa, e oferecê-lo em sacrifício. Não há negociação, não há explicação, apenas a ordem e o silêncio. O que se segue é uma narrativa que, ao longo de milênios, tem sido lida, relida, questionada, interpretada e reinterpretada. Por que esse pedido teria sido feito? O que esse evento realmente significa? E como uma história tão perturbadora se tornou central em 3 grandes tradições religiosas? Para começar a responder a essas perguntas, é preciso primeiro entender o que estava em jogo na vida de Abraão no momento em que esse pedido inesperado teria chegado. Porque sem compreender o que Isaac representava, não é possível dimensionar o peso do que foi solicitado. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Vamos mergulhar em um dos relatos mais densos e desafiadores da tradição. Uma história que continua a provocar perguntas e reflexões. O contexto antes do evento. Para compreender o relato do sacrifício de Isaac, é preciso voltar ao que havia sido estabelecido antes. Segundo o livro de Gênesis, Abraão, ainda chamado Abrão na época, havia recebido uma promessa: ele seria pai de uma grande nação. Essa promessa, no entanto, enfrentava um obstáculo aparentemente intransponível. Sua esposa Sara era estéril. Anos se passaram. Abraão envelheceu. A promessa parecia cada vez mais distante. Em um momento de impaciência, Sara sugeriu que Abraão tomasse sua serva Agar como concubina, e dessa união nasceu Ismael. Mas, segundo a narrativa, não era essa a descendência prometida. Quando Abraão já tinha 99 anos, a promessa foi reiterada. Sara, agora com 90 anos, daria à luz um filho. E assim aconteceu. Isaac nasceu. Seu nome em hebraico significa Ele riu, uma referência à incredulidade e à alegria que cercaram seu nascimento. Isaac era o filho da promessa. Através dele, a descendência seria contada. Através dele, Abraão se tornaria pai de uma multidão. Através dele, as promessas de terra e bênção universais se cumpririam. O contexto, portanto, é de realização tardia, mas plena. Após décadas de espera, Abraão finalmente via o futuro garantido. Isaac não era apenas um filho, era a materialização de todas as esperanças, o elo entre o chamado original e a nação que viria. Segundo algumas interpretações, o amor de Abraão por Isaac, mencionado no próprio texto, não era apenas o amor natural de um pai, mas o amor por aquele em quem todas as promessas estavam concentradas. Perder Isaac não seria apenas uma tragédia pessoal, seria aparentemente o fim da própria promessa. É nesse ponto que a narrativa toma um rumo inesperado. Quando tudo parecia encaminhado, quando a espera havia terminado e o futuro parecia seguro, o pedido mais perturbador de toda a história patriarcal teria sido feito. O filho da promessa, aquele que havia sido dado após uma vida de espera, agora seria solicitado de volta, não em circunstâncias naturais, mas como oferta. O pedido inesperado. O relato de Gênesis 22 começa com uma frase curta e carregada. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Segundo o texto, Deus teria chamado Abraão pelo nome, e ele respondeu: "Eis-me aqui." O que se segue é uma das ordens mais diretas e impactantes da literatura antiga. Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. A ausência de explicação é notável.
O texto não registra nenhum diálogo, nenhum questionamento, nenhuma tentativa de compreender o porquê. Apenas a ordem e o silêncio. Para os leitores que conhecem a história anterior, o pedido é ainda mais perturbador, porque contrasta com tudo o que havia sido prometido. Deus havia dito que em Isaque a descendência seria chamada. Deus havia garantido que Abraão seria pai de uma multidão. E agora, o mesmo Deus pede que o filho seja sacrificado. A palavra usada para prova no texto hebraico é nissá, que carrega o sentido de testar, experimentar, provar a autenticidade. Segundo alguns intérpretes, esse teste não era para Deus descobrir algo que ele não soubesse, mas para que a própria fé de Abraão se revelasse, para ele mesmo e para as gerações futuras. O pedido, por mais impossível que parecesse, era o limite extremo: abrir mão do próprio futuro, do próprio cumprimento, da própria identidade como pai da promessa. O texto também chama a atenção pelo detalhe: teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Segundo alguns estudiosos, essa repetição tem um efeito retórico. Não se trata de qualquer filho, trata-se do único, do amado, daquele em quem todas as esperanças estavam depositadas. A linguagem em si mesma já carrega a tensão do pedido. E a frase, eis-me aqui, que Abraão havia dito em resposta ao chamado, ressoa de forma diferente quando se sabe o que viria a seguir. A decisão de Abraão. A reação de Abraão, segundo o texto, é surpreendente pela ausência de resistência explícita. Não há registro de questionamento, de barganha, de lamento. Diferente de outras narrativas em que personagens bíblicos questionam ou negociam com Deus, como Abraão mesmo havia feito em relação a Sodoma, aqui há apenas obediência silenciosa. Gênesis 22:3 diz: Então Abraão levantou-se de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e partiu para o lugar que Deus lhe dissera. A decisão foi imediata. Levantou-se de madrugada sugere que não houve hesitação, não houve adiamento. Abraão teria feito os preparativos materiais com a mesma diligência de quem se prepara para cumprir uma ordem qualquer. O silêncio do texto sobre seu estado emocional é, para alguns estudiosos, significativo. O narrador não nos diz o que Abraão sentiu, se chorou, se questionou, se passou a noite em claro, apenas registra os atos. Esse silêncio tem sido interpretado de diferentes maneiras ao longo dos séculos. Algumas interpretações veem nessa obediência o ápice da fé. Abraão, confiando que Deus poderia até mesmo ressuscitar os mortos, teria partido com a certeza de que a promessa não poderia falhar. A carta aos Hebreus, no Novo Testamento, expressa essa leitura. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque, e aquele que havia recebido as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerando que Deus poderoso é até para ressuscitar dos mortos. Nessa visão, a obediência de Abraão não seria cega, mas baseada em uma confiança radical de que de alguma forma a promessa se cumpriria. Outras interpretações são mais ambivalentes. Alguns estudiosos sugerem que o silêncio do texto pode indicar um trauma, uma suspensão da própria racionalidade diante de um pedido que desafia qualquer compreensão. Abraão não questiona, porque talvez não haja palavras para o que ele está sendo chamado a fazer. A decisão de partir, nessa leitura, não é uma afirmação serena, mas um passo dado no escuro, sem garantias, sem respostas. O que o texto registra é o movimento. Abraão se levanta, prepara, parte. E nesse movimento, sem explicações, ele deixa para trás tudo o que sabia sobre o futuro. A caminhada até o sacrifício. Segundo o relato,
A jornada até o local do sacrifício durou 3 dias. 3 dias de caminhada em que Abraão teria convivido com a tensão do que estava por vir. 3 dias em que ele e Isaque estiveram juntos e em que aparentemente nada foi dito sobre o propósito da viagem. O texto registra que, ao avistar o local ao longe, Abraão disse aos seus moços: "Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para vós." Essa fala tem sido objeto de intensa reflexão. Abraão diz voltaremos, no plural. Ele inclui Isaque no retorno. Segundo algumas interpretações, essa declaração revela sua fé. Ele não sabia como, mas acreditava que ambos voltariam. Para outros, é uma tentativa de evitar perguntas incômodas dos servos. Seja como for, a frase estabelece um contraste entre o que Abraão sabia que faria e o que ele esperava que acontecesse. A partir desse ponto, pai e filho seguem sozinhos. Isaque carrega a lenha para o holocausto, Abraão leva o fogo e o cutelo. O silêncio é quebrado pela voz de Isaque. "Meu pai." Abraão responde: "Eis-me aqui, meu filho." Isaque pergunta: "Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" A resposta de Abraão é uma das frases mais famosas da narrativa. "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho." O que Abraão pensava nesse momento? Segundo algumas interpretações, ele já havia resolvido em seu coração o que faria, mas não podia revelar ao filho. Para outros, sua resposta era uma expressão genuína de esperança, uma confiança de que, de alguma forma, o cordeiro apareceria. O texto não nos dá acesso a seu pensamento, apenas registra que os dois continuaram caminhando juntos. Essa caminhada, narrada em poucos versículos, carrega um peso emocional que tem sido explorado por séculos de literatura, teologia e arte. Pai e filho sobem o monte em silêncio, carregando os elementos do sacrifício, e Isaque ainda não sabe que ele mesmo é o ofertante. O momento crítico. Quando chegaram ao lugar indicado, Abraão teria construído o altar, disposto a lenha sobre ele e amarrado Isaque. O texto diz: "E estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho." É o clímax da narrativa. Toda a atenção acumulada, a promessa, o nascimento, o pedido, a jornada, a caminhada em silêncio, converge para esse instante. A mão está estendida, o cutelo está erguido, o filho está ali. Nesse momento, segundo algumas interpretações, o tempo parece suspenso. Abraão está a um gesto de concluir o ato, e tudo o que foi prometido, descendência, nação, bênção, está prestes a ser cortado com o mesmo cutelo que ele ergue. O leitor, que já conhece o desfecho, ainda assim é colocado diante da iminência da perda. O texto não abrevia, não diz "e quase o matou". Diz que ele estendeu a mão e tomou o cutelo. A ação está em andamento. É nesse ponto de máxima tensão que a narrativa atinge seu ápice. Mas o que se segue não é o golpe, é a interrupção. A interrupção do evento. Então o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: "Abraão, Abraão." A repetição do nome, comum em momentos críticos nas narrativas bíblicas, marca a urgência e a importância do que está sendo dito. Abraão responde novamente: "Eis-me aqui." A voz que interrompe diz: "Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único." No último instante, quando o gesto já estava em execução, o sacrifício é suspenso. Abraão não precisou consumar o ato. A prova, segundo o texto, estava completa. A obediência havia se manifestado não no ato de matar, mas na disposição de fazê-lo. O que era exigido não era a morte de Isaque, mas a disposição de oferecê-lo.
Abraão então ergue os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. O animal é tomado e oferecido em lugar de seu filho. O nome que ele dá ao lugar, Yahvé-Irê, o Senhor proverá, ecoa sua resposta anterior a Isaque. Deus proverá para si o cordeiro. A provisão veio, o filho foi poupado, o sacrifício foi substituído. A interrupção, para muitos intérpretes, é o ponto central da narrativa. O que parecia ser um pedido de sacrifício humano se transforma em uma lição sobre substituição e provisão. Deus não queria a morte de Isaque, queria algo mais profundo, o coração de Abraão, sua confiança incondicional. O significado na tradição. Ao longo dos séculos, o relato do sacrifício de Isaque, conhecido na tradição judaica como Akedah, a amarração, tem ocupado um lugar central na reflexão religiosa. Na tradição judaica, a Akedah é lida anualmente durante o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judeu. O shofar, o chifre de carneiro que é soprado nessa ocasião, remete ao carneiro que substituiu Isaque. A narrativa é interpretada como um testemunho de fé de Abraão e da fidelidade de Deus, e tem sido evocada em momentos de perseguição e martírio como símbolo de disposição ao sacrifício. Na tradição cristã, o relato é frequentemente lido como uma prefiguração do sacrifício de Cristo. Assim como Isaque carregou a lenha para seu próprio sacrifício, Cristo carregou a cruz. Assim como Deus proveu um cordeiro no lugar de Isaque, Cristo é apresentado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A carta aos Hebreus desenvolve essa tipologia, enfatizando a fé de Abraão e o caráter substitutivo do sacrifício. Na tradição islâmica, o relato também ocupa lugar central, embora haja divergência sobre qual filho teria sido oferecido. Alguns intérpretes muçulmanos apontam para Ismael, não Isaque. O evento é celebrado durante o Eid al-Adha, a festa do sacrifício, quando muçulmanos em todo o mundo realizam o sacrifício de animais em memória da disposição de Ibrahim, Abraão, em oferecer seu filho e da provisão divina que o substituiu. Em todas essas tradições, a narrativa é lida não apenas como um evento histórico, mas como um paradigma. Ela fala sobre fé, sobre obediência, sobre a tensão entre o que é pedido e o que é prometido, e sobre a confiança que no momento crítico haverá provisão. Teorias e interpretações. Apesar de sua centralidade, o relato do sacrifício de Isaque tem sido objeto de interpretações diversas, algumas delas divergentes. Não há consenso sobre o que exatamente a narrativa significa ou sobre como ela deve ser entendida. Alguns intérpretes leem o texto de forma literal. Deus teria realmente ordenado que Abraão sacrificasse Isaque, e Abraão teria realmente se disposto a fazê-lo. Essa leitura enfatiza o caráter de teste, a obediência de Abraão e a intervenção divina no último momento. Para esses intérpretes, a lição central é que Deus não deseja sacrifícios humanos e que a fé verdadeira se manifesta na disposição de obedecer, mesmo quando o pedido parece contradizer a promessa. Outros estudiosos sugerem uma leitura mais simbólica. Segundo essa visão, a narrativa seria uma crítica radical aos sacrifícios humanos praticados em algumas culturas antigas. Ao interromper o sacrifício e prover um animal, o texto estaria afirmando que o Deus de Israel não deseja ofertas humanas. Abraão, nessa leitura, representaria a superação de uma prática antiga em favor de uma nova compreensão do que Deus realmente requer. Há também teorias psicológicas. Alguns intérpretes veem no relato uma dramatização de conflitos internos de Abraão. O conflito entre o amor ao filho e o amor a Deus, entre a promessa e o pedido. Nessa leitura, a narrativa seria uma exploração do limite humano diante de exigências que desafiam a razão.
Teorias modernas, especialmente no campo dos estudos bíblicos críticos, sugerem que o texto pode ter sido escrito em um período em que Israel estava rejeitando práticas de sacrifício humano associadas a culturas vizinhas. A narrativa funcionaria então como uma etiologia, uma história que explica a origem de uma prática, o sacrifício de animais em lugar de humanos, e estabelece um princípio teológico. Deus não quer o sacrifício de filhos. Algumas leituras mais radicais questionam o próprio caráter moral do pedido. Para alguns filósofos e teólogos, a narrativa representa um problema. Como pode um Deus bom pedir algo que parece tão cruel? As respostas a essa questão variam desde a afirmação da soberania divina até a interpretação simbólica que nega que Deus realmente teria feito tal pedido. O que todas essas interpretações têm em comum é o reconhecimento de que o relato não é simples. Ele resiste a leituras unívocas. Ele provoca perguntas que não encontram respostas fáceis. E talvez seja exatamente essa resistência que o tenha mantido vivo por tantos séculos. Um dos relatos mais impactantes. O relato do sacrifício de Isaque permanece, depois de milênios, um dos textos mais impactantes e desafiadores da tradição. Ele confronta o leitor com questões que não envelhecem. O que significa ter fé quando tudo parece contradizer a promessa? O que significa confiar quando não há respostas? O que significa obedecer quando o pedido desafia a própria compreensão do que é justo e bom? A história não oferece respostas fáceis, não resolve o dilema. Ao contrário, ela o coloca em relevo e deixa que cada leitor em cada geração enfrente as perguntas por si mesmo. Para alguns, o texto é uma afirmação da confiança radical em Deus. Para outros, uma crítica velada a práticas religiosas violentas. Para muitos, um símbolo de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há provisão. Mas, em qualquer leitura, o relato se mantém como um dos pontos mais altos e mais difíceis da narrativa bíblica. Se você chegou até aqui, já percebeu como essa história é complexa e carregada de significados. Gostou do episódio? Então curte, comenta aqui embaixo. O que você pensa sobre esse relato? Como você interpreta o pedido feito a Abraão? E se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Sua opinião é fundamental para continuarmos explorando essas narrativas que atravessaram os séculos. Um pai, um filho, um cutelo erguido, uma voz que interrompe e uma pergunta que nunca deixou de ser feita. O que teria acontecido se a mão não tivesse sido detida?